É interessante que muita gente fala, né, o AI-5 e tal, mas não fala por que que houve, qual foi o motivo, né? Qual que foi o pretexto do AI-5? Um parlamentar, Márcio alguma coisa, ele fez um discurso da tribuna do Congresso Nacional, onde ele falava que as mulheres dos militares, eles citavam uma peça do teatro grego e falava que as mulheres dos militares deveriam fazer como as mulheres nessa peça, que era assim, não manter relações sexuais com os militares até que eles acabassem com a ditadura. Aí, o governo militar não gostou dessa fala dele, lógico, né? A grande causa de censura é que você não gosta do que os outros falam, né? E pediu para o Congresso Nacional que entregasse o parlamentar para ser processado pelos militares por aquela fala. Agora, vejam bem, era uma ditadura. Mas a própria ditadura teve que pedir para o Congresso Nacional autorização para processar o militar, o parlamentar. Porque sob a ditadura, em 1968, existia a imunidade parlamentar. Aí vejam vocês, o Congresso Nacional, que era composto por pessoas que tinham apoiado o golpe militar de 64, se recusou a autorizar o processo contra esse militar. E aí os militares foram lá e fecharam o Congresso. Bom, isso era na época da ditadura. Tempos tenebrosos e sinistros que a gente viveu aqui. E que foram tenebrosos e sinistros. Mas uma coisa que faz a gente pensar é o seguinte: hoje em dia, você não precisa pedir para o Congresso nada. A Polícia Federal, ela indiciou 2 parlamentares pelos discursos que eles fizeram no plenário da Câmara. Aí, o pessoal está falando que isso é uma barbaridade. E é mesmo. Se a gente considerar a questão do AI-5, é uma barbaridade. Que naquela época os militares tiveram que fechar o Congresso para poder processar o deputado. Agora você não precisa fechar o Congresso. Você vai lá e processa e pronto. É a democracia. Na ditadura, o parlamentar era protegido. Na democracia, o parlamentar não é protegido. Então nós temos aqui uma situação que é o seguinte: o crime de opinião, ele se transformou na regra e ele está colocado acima de tudo. Qual foi o argumento da Polícia Federal? Que tudo bem, ele tem imunidade parlamentar, mas ele não tem imunidade parlamentar para cometer crimes. Aí você pensa, será que ele assaltou um banco? Não. Ele fez um discurso no Congresso. Quer dizer, nem discurso no Congresso você pode fazer. O Congresso é chamado de parlamento, que é o lugar onde as pessoas falam. Você não pode mais falar no Congresso. Por que mantém esse Congresso? Você não pode nem falar lá dentro. E tudo isso a esquerda apoia. A esquerda deveria ter apoiado o AI-5. Ao invés de condenar o AI-5, eles deveriam ter elogiado a ditadura, porque a ditadura foi firme. Se você não liberar ele para ele ser processado pelo que ele falou, fecha o Congresso. Você quer mais firmeza em defesa da democracia do que isso?